Olá, meus queridos, eu sou a professora Joana Lúcia, estamos reunidos agora para mais uma videoaula, acho que seja... Nós vamos falar dos gêneros teatrais que existem, né? Existem vários gêneros teatrais e como pedagogo ou como professor de primeiro ao quinto, nos cabe apresentar para os alunos os diversos gêneros teatrais, para que eles possam reconhecer as suas características, suas principais características, e também escolher quais delas eles acham interessante estar interpretando, tá certo? Então vamos lá? Vamos conhecer? Vamos para a primeira então. Isso é um monólogo, quando a pessoa conversa com ela mesma num vídeo ou ela finge que está conversando com alguém, né? Querendo ou não, as nossas aulas aqui são um monólogo. E o monólogo, ele é muito utilizado quando os artistas vão fazer testes na Globo, né? É dado para eles um enredo, né? Um roteiro que eles têm que seguir e eles têm que contracenar sozinhos, né? Eles têm que interpretar esse roteiro e dependendo, né, se eles agradarem, eles são contratados ou não, né? Dependendo do personagem a que se propõe. Tá certo? Então, o monólogo é isso. É uma pessoa dialogando consigo mesmo ou fingindo que está conversando com alguém. Conhecido também a pantomima. O teatro de pantomima, ele pode ser individual ou coletivo. Os artistas, né, e os personagens se vestem geralmente de preto, tá? E as mãos são colocadas luvas brancas. Por quê? Eles se vestem de preto e o cenário geralmente é preto para chamar a atenção para os gestos. O gesto e a expressão facial é muito utilizado na pantomima, porque é um teatro mudo, tá? Não tem voz. Pode ter música, mas a pessoa em si não fala. Um artista que ficou muito famoso com a pantomima foi o Charlie Chaplin. Além dele, também temos o Gordo e o Magro. São teatros, né, no princípio da televisão, quando ainda eram preto e branco, quando ainda não tinha som, talvez seja por isso que a pantomima se caracterizou, né, como um gênero bem utilizado naquela época. E é muito interessante porque geralmente tem a tendência de levar a pessoa ao humor. Existem aquelas pessoas que fazem a sombra, se caracteriza todo de preto, coloca a luva branca e fica seguindo as pessoas. Teve um quadro no programa do Gugu Liberato, né, Domingo Legal, que tinha as pessoas fazendo sombra, né? O que o outro fazia, ele fazia também. Também é pantomima, tá? A pantomima, geralmente, ela apela para o humor, tá? Para a graça. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Esse é uma versão mais adulta, tá? Porque tem um pouquinho de coisas obscenas. Mas existe, né, aquela pantomima bem infantil mesmo, bem tradicional, familiar, que é o caso do Charlie Chaplin. Sugiro para vocês assistirem o filme Tempos Modernos, que é fantástico, muito engraçado, tem uma ótima reflexão, bem atual, inclusive, embora seja do século passado ou retrasado. É bem atual o filme porque ele vem falar sobre a reflexão do capitalismo na nossa vivência, né? Mas é todo na pantomima esse filme. E esse videozinho que eu vou mostrar para vocês, que é um pouquinho adulto, ele é bem engraçado e mostra o que é a pantomima, né? Então, olha aqui, antes de eu soltar, olha os elementos, né? Um artista preta, só mostra a cara dele, tem um pó branco, alguns pintam bem o rosto de branco, né? E as mãos, que vai chamar a Congelei, depois vocês assistem aí. Ele é bem legal. Observa que ele não precisou de pintar as mãos, mas tem alguns artistas pantomímicos
que pintam as mãos e o rosto de branco para poder contracenar e dar uma veracidade melhor, né? Um ar de mistério também, mantendo em sigilo a sua identidade. Tá? Se dizer, pessoal, que o teatro ele tem origem na Grécia Antiga, tá? Século V, antes do nascimento de Cristo, era muito comum eles reunirem nos anfiteatros, né, naquelas edificações antigas que hoje só temos, né, as lembranças e algumas pilastras em pé. Eles reuniam as pessoas ali, onde eles faziam teatros de mímica, dança, teatro e música, e principalmente apresentações de cunho religioso, tá? É importante dizer que na Roma antiga, muitos reis usavam de peças de teatro também para sugerir ao povo certos costumes, certos hábitos, tá? Então o teatro, ele é uma linguagem da cênica, né? Uma linguagem da arte muito antiga entre a humanidade, tá? E aí, pessoal, dentro dessas linguagens antigas, nós temos o alto. O alto também é uma peça teatral que antes era num ato só, daí o nome alto. E que depois, né, acabaram tendo mais altos, várias partes. Geralmente, o que predomina em um alto é o cunho religioso, é uma situação do dia a dia voltado à religiosidade, ou como uma forma satírica, né, de humoristicamente criticar uma situação do cotidiano, né, ou em uma forma bem religiosa mesmo, ou até mesmo como uma obra profana, tá? E a gente consegue ver, por exemplo, no Alto da Compadecida, que eu vou mostrar para vocês, a mistura disso. A parte satírica, a parte profana e a parte religiosa mesmo, né? Mas sem preocupações moralizantes, tá? No alto. Você não tem essa preocupação de ensinar uma noção de moral. Muito embora fique a reflexão, tá? Mas não é de cunho doutrinário, não é de cunho educativo, e sim de deboche, até mesmo de reflexão no sentido de ser hipócrita, certo? A princípio, era representadas em solenidades cristãs, e com o surgimento de grandes autores, o alto transcendeu essa finalidade, tornando-se um gênero autônomo e autossignificativo, de alto valor significativo literário, tá? E aí, o Alto da Compadecida é um exemplo muito sensacional disso, porque durante o filme você tem, né, aquele enredo ali do padre corrupto, do bispo corrupto, da mulher que passa bife na manteiga para cachorro e dá pão velho para o funcionário, e vai para a igreja, e lá na igreja fala que tem que ajudar as pessoas, então acaba sendo hipócrita, como muitos católicos, protestantes, espíritos, bandistas, seja lá qual for a denominação, acaba sendo. Por quê? Leiam e estudam que tem que ser pregado uma coisa, mas na prática fazem outra. Então, o alto, ele vai apontar o dedo na ferida de cada um, né? Essas incoerências que a gente faz. E também tem o seu lado de humor. E aí, do Alto da Compadecida, eu peguei justamente a parte que fala sobre a fé. Então, olha aqui, ó. É uma parte em que o Lampião ataca a cidade, pega o dinheiro do bispo e decide que vai matar todo mundo. E aí, Chicó, né, consegue, através de uma armação ali, de fugir da morte, né? Apelando para quê? Para a fé do Lampião. Porque, embora seja ladrão, ele também tem fé. Mostra que todo ser humano tem uma crença. Né? E aí, ó, tem essa cena de que um vai decidindo quem é que vai morrer, né? Eu vou correr aqui. Excelentíssimo senhor padeiro dessa cidade. É agora. E aqui, ó,
Chicó, embora Se não tenha... você não tocar... Nossa, Não que vê ele que é eu um não faço cara uma muito miséria dessa? matuto, muito Garanto que inteligente, toco. Sua né? ideia é boa, mas por E segurança aí entregue logo a gaita do ele cabra. inventa da gaita mágica, E agora uma eu levo forma ele de em vez de meu escapar do padrinho. Lampião. Não vem, É. Chico? Veio demais. Tá lá, vestido de azul, com uma porção de anjinho ao redor. E Disse ele assim, ó, fala "Diga esse da jeitinho que seguinte eu quero forma: ver." Ah, eu vou. se tocar a gaita, Capitão. ele morre. Carafuxo, não tô mandando? Capitão. E ele já tinha ali um esquema já armado com o companheiro que ele ia simular uma morte, né? Mas tem que matar. E aí Pera. o Não esqueça de tocar na Chicó gaita. atira no companheiro, o companheiro ressuscita e Então, o Lampião cai, né, nessa pegadinha. Só que ele morre de verdade. E o companheiro toca a gaita pra ressuscitar o Lampião, mas já tá demais, porque ele já tá morto. E Chicó, ao invés de correr e fugir e salvar a sua vida, o que faz ele perder a vida é o quê? É a ambição. Quer ver? Observa que ele pode fugir, mas aí depois ele lembra lá, ó. Ele lembra de pegar o dinheiro. Olha lá. Fiz uma égua pela primeira vez na minha vida. Vou matar alguém com gosto. Olha lá. Se ele não volta para pegar o dinheiro, ele tinha conseguido escapar. E aí, quem assiste e tem um olhar crítico, percebe que nesta parte, o autor, né, do alto, ele quer dizer que dinheiro não é tudo. Que ele não tinha aquele dinheiro, ele ia viver sem aquele dinheiro da mesma forma. Que vou, Chico. Se ele não tivesse sido ganancioso, ele não teria perdido a vida, né? Então, assim, é um Destilotomia, um teatro Parece que ou um nunca viu um homem filme morrer. muito Isso tudo é só lá, engraçado, perdeu o dinheiro da mas que não Você vai deixa ficar de com trazer cada uma coisa. reflexão, né? E a tempo todo se remete à religião, fazendo reflexões, né? Como que um padre cobra para fazer certas coisas, como que um bispo cobra para fazer uma oração, né? Isso deveria ser de graça. Como que a pessoa vai para a igreja, se concentra em rezar, em fazer a caridade e trata melhor um cachorro que um ser humano. Então, essas reflexões, elas são muito pertinentes no alto, tá? Isso é o gênero do alto. E vale a pena vocês verem, se vocês não viram, o Alto da Compadecida, porque ele é fantástico. Ao meu ver, é o melhor filme brasileiro que deveria ganhar um Oscar, porque ele é muito bom, esse filme, né? Ele traz Jesus negro, aí todo mundo fica espantado. Aí o Chicó é o único que tem coragem de mostrar o espanto. E aí o bispo chama a atenção dele. Isso mostra a nossa fragilidade como ser humano, que a boca fala, mas o pensamento fala uma outra coisa. E aí mostra que o divino tem a capacidade de nos ouvir, de nos ver e registrar tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então é bem legal, tá? Vale a pena assistir. Seguindo, então, teatro de sombras, pessoal, é sombra mesmo. Aquela parte da pantomima que eu falei, né, de que alguns humoristas imitam as outras pessoas e tudo que elas fazem, eles fazem também, a gente chama de sombra, mas é um tipo de pantomima, na verdade. A pessoa está servindo de sombra porque ela está imitando alguém nas suas atividades comuns do dia a dia, tá? O teatro de sombras, não. Ele acontece devido à sombra da pessoa projetando os seus movimentos diante de um foco de luz e um ambiente tudo escuro. Você faz o teatro de sombra acontecer, tá? Então, ele vem de uma arte antiga, oriental, do teatro oriental. As sombras são feitas com as mãos ou mesmo com papéis. Qual foi a criança que nunca brincou, né, de fazer sombra no quarto escuro, imitando um bichinho, né, um dinossauro? Aquilo ali é um teatro de sombra. Numa sala escura, você precisa de ter um ambiente escuro e você precisa de ter uma fonte de luz, que pode ser uma vela, pode ser uma lâmpada, tá? Ou uma lanterna. Os atores fazem sombra falarem, dançarem ou cantarem. E aí eu vou passar um vídeo bem conhecido e ele é emocionante porque ele é feito por um grupo de atores, tá? Que conseguem
criar aí uma história emocionante, né? Eles têm um cenário bem propício para isso e uma música que vai de encontro ao que, né? Então, olha, você tem um cenário e um casal contracenando. Só que observe bem esse cenário. As pessoas são o cenário, né? Então, o casal se apaixona, aí vem a guerra, né? E eles vão ser obrigados a se separarem. Ó, a minha única curiosidade é saber qual a roupa que eles vestem. Né? Porque parece que os corpos estão nus, eles não têm nessa sombra aí nenhuma identificação, né? Na roupa em si. E eles formam um cenário, eles formam um enredo, tá vendo? E eles acabam, olha, se unindo. É lindíssimo, tá? Esse teatro. Então eles casam, estão vendo? Isso foi feito, né, num reality show, como se fosse aqueles programas aqui brasileiros, né? Só que ao invés de Se Vira nos 30, por exemplo, eles tiveram cerca de 5 minutos para criar esse enredo. É muito emocionante, vocês precisam ver, né? Eles casam, ela tem um filho, ele acaba sendo separado da esposa e do filho, vão para a guerra, né? Lá na guerra ele morre e ela fica sozinha, cria criança sozinha. É lindíssimo, tá? Eu não vou contar o final, vocês precisam conhecer. Então isso é um teatro de sombra. O que vai dar toda a emoção é a sombra contrapondo-se à luz. Pode ter música, como a gente ouvia ao fundo, ou não. O cenário, ele vai de encontro com o enredo que está acontecendo ali. E não tem voz, os atores não exprimem nenhuma palavra. Ele é todo no gestual, né? No gesto do corpo.